e perguntar para vocês, já que vocês trabalham diretamente com a metodologia da KNN, que é basicamente o alicerce da marca, na opinião de vocês, primeiramente para nossa mamãe, por que a metodologia da KNN, na tua opinião, é a melhor do Brasil? O Reginaldo sempre fala assim, para quem não conhece, para quem conhece, ela é a melhor, para quem não conhece, ela é diferente. De que forma que vocês acreditam e têm a ideia, pelo fato de vocês trabalharem com isso, por que na opinião de vocês, a metodologia da KNN é a melhor do Brasil? Bom, eu acho que, pra mim, quando eu comecei a trabalhar na KNN, era muito distante ainda entender a metodologia. Porque, poxa, na era do comercial, eu decorei um script, fazia script e era aquilo. Só que a partir do momento que aquilo, pra mim, não era mais suficiente pra eu poder fazer matrícula e tudo mais, eu comecei a entender um pouco mais como que era a metodologia. E uma coisa que me ajudou muito foi entrar no curso e fazer o curso. Eu acho que é bem o negócio do você tá falando uma coisa e quando você tá na prática do negócio... é outro feeling, né? Totalmente diferente. E eu tinha tido uma experiência com tentar aprender um outro idioma quando eu era criança. E eu lembro que eu ia pra aula só pra comer balinha, que eu odiava a professora. E pra mim era um trauma, assim. Quando eu entrei na KNN, comecei a fazer o curso, eu falei assim, cara, isso aqui é muito legal. Eu comecei fazendo... Primeira vez que eu fiz foi uma aula show. E aí, na hora da aula show, eu tava olhando aquilo e falei assim, meu Deus, eu tô me sentindo uma criança, sabe? Ela falava as coisas e eu repetia e falava assim, meu Deus, eu tô conseguindo falar. Então, eu acho que realmente o nosso diferencial é isso. O que faz a metodologia ser única e, claro, né, a gente sempre vai puxar para os lados porque a gente ama isso daqui, né? Sim. Mas não só por a gente amar, por a gente realmente gostar do que a gente faz, mas a metodologia, ela é para qualquer pessoa. Se tu tem um interesse, a vontade de aprender, você vai chegar lá e você vai conseguir. Você vai sair falando uma frase, ela abrange realmente todos os públicos e não existe trauma para KNN, você vai conseguir falar. Então, acho que isso é um dos maiores diferenciais, assim, que realmente tem na nossa metodologia. Uhum. E incluindo também o cuidado com a individualidade de cada pessoa, né? Saber que todo mundo lá, todos são colegas, mas cada um tem a sua vivência, as suas dificuldades, as suas facilidades. Então, não dá para tratar todo mundo igual, né? E é legal, o gostoso de uma aula da KNN, na minha opinião, é essa relação com o professor, de o professor saber como lidar com cada ser humano ali dentro e saber dos gostos, saber que aquele ali gosta de videogame, saber que aquele ali gosta de assistir série americana e conseguir colocar o inglês dentro daquilo que ele gosta, porque aí o aprendizado vai se tornar muito natural. Porque ele tá aprendendo de uma forma gostosa para ele, pros gostos dele, né? Primeiro pensando no nosso aluno. Eu acho que a metodologia da KNN, ela é a melhor por um simples ponto. Porque o nosso aluno, ele fala. Mas não é uma questão de, tipo assim, se você for parar pra pensar em propostas de metodologia, a gente tem várias e várias metodologias, que a gente não vai citar concorrência aqui, é claro, que prometem conversa. CNA, Wizard, Fisk, a gente não vai citar nada. Tá bom. que prometem o aluno conversar. Só que o que é conversar, de fato? Conversar é o que a gente tá fazendo aqui. Trocando ideia, um perguntar, um responder, outro se interromper, fazer uma piada, se sentir à vontade. E isso é uma coisa que, cara, eu já conheci outras metodologias, eu já estudei outras metodologias, e é uma coisa que particularmente só a KNN ela te dá a liberdade. Porque existem outras metodologias que esse processo ele é muito engessado. O aluno ele só pode responder com determinada estrutura. O aluno ele só pode responder em determinado momento da aula. A aula da KNN não. Por mais que a gente tenha uma estrutura bem definida, a metodologia ela vai fluindo de uma maneira que se a conversação estiver rodando, os alunos estiverem falando, ninguém vai te poder falar, não, parou, vamos parar a conversa aqui agora, porque aqui agora tá escrito aqui grammar, vamos lá, repeat with me, grammar. Não vai acontecer, os alunos vão trocar ideia, vão conversar, vão se divertir. E uma segunda coisa importante, que eu acredito que é um grande diferencial também, é que a gente se preocupa com os alunos falarem. Porque é o seguinte, por mais que a gente entenda que falar de uma forma correta, falar com as gramáticas corretas, ninguém aqui quer que o nosso aluno em inglês fale nós vai. Só que, por exemplo, vou dar um exemplo prático. A gente tem um americano, o cara sai lá dos Estados Unidos, chega aqui pro Brasil para fazer turismo, qualquer coisa do tipo, ele vai falar perfeitamente com as estruturas corretas? Não vai.
Então esse eu acredito que seja um dos diferenciais também. A gente se importa com os nossos alunos eles terem a gramática correta, essa construção? Sim, isso é muito importante. Mas a gente quer que o nosso aluno, ele fale também, ele troque ideia. Porque não adianta também o nosso aluno ele saber o que é um verbo, um adjetivo, um substantivo. E aí, beleza, agora vamos ver. Uma coisa simples. Who are you? What is your name? O cara fica... yes. I am João. Yes. E não Sure. para. Exato. Aí pega aquele clássico. Falar eu até entender eu até entendo. Mas falar... Então isso é um grande diferencial. A gente realmente... Cara, de o aluno ele falar... Mas falar de uma maneira que ele realmente ele vai usar no dia a dia dele, que ele vai usar numa viagem, que ele vai usar no trabalho dele, que ele vai ter uma vivência real. E não seja simplesmente num contexto só numa sala de aula. Porque o que importa para o aluno não é falar inglês só ali, falar inglês, obviamente espanhol, alemão, francês, os outros idiomas que a gente tem também, dentro de sala de aula. O que importa é a hora que ele viajar para fora do país, ele trombar de frente com um nativo e ele conseguir trocar ideia. Inclusive, a Keila até tava contando pra gente esses dias, acho que foi do Rock in Rio, né? A situação do Rock in Rio, que ela encontrou aqui, de onde que ele era? Eles eram de Amsterdã. Então, a Keila ela é nossa aluna da KNN, né? Então ela encontrou uma galera de Amsterdã e, mano, ela mandou vídeo felizão pra gente. Mano, troquei ideia com os caras. Olha aqui, eles pá. Então é isso que realmente importa, eu acredito que seja um diferencial. E na parte pra gente, não só pensando no nosso aluno, mas pensando em nós como empresa, como marca, é importante por quê? Porque eu gosto da KNN quando a gente pensa na nossa metodologia, porque não é uma coisa engessada em entender um estilo e acabou. A gente entende muito o mercado que a gente tá lidando. Porque se a gente faz uma proposta comercial, hoje a gente vai matricular, desde o cara que fala que, meu sonho é ir pra Londres, eu adoro inglês, adoro gramática, até o pedreiro que nunca estudou inglês, nunca pensou em pisar numa escola, a gente matricula todas essas galeras. E a gente consegue entender que a nossa metodologia ela precisa ser moldada a esse público-alvo. E não só na filosofia de, não, aqui é uma escola de idiomas, você tá pagando, você tem que aprender, se você não aprender, o problema é seu, deu, acabou. Então eu acredito, eu também acho que esse diferencial que a gente tem, pensando na nossa metodologia, como ela é construída, com quem que nós estamos lidando, é o que faz a gente ter a melhor metodologia do Brasil.